Saudade do encontro, viu? Então vamos lá. Somos todos nós, Ô, professor. professor, Queria você não estar na sabe o sala que é falando. você ver o É, campus todo dia e não poder entrar, sabe, para ter aula lá. pois é, eu tô com saudade já. E daí, assim, Aí a para comprar aula. um pão você vê o campus, mano, é complicado. E a aula no face-to-face, daí dá pra gente conversar mais, né? Aqui eu fico muito preocupado, às vezes, de. Porque assim, eu não tô vendo vocês, né? Então eu não sei se a conversa tá indo bem ou não tá, né? Mas vamos lá, eu vou seguir meu roteiro aqui, porque daí eu me sinto mais, mais engajado aqui, e depois a gente faz o intervalo e volta Professor, para. só uma dúvida antes. Eu meio que também fiz um roteiro para apresentação, não tem algum problema não, né? Não, de jeito Ah, nenhum. então tá bom, porque é muita coisa. Quanto mais a gente escrever, melhor, viu, gente? Na nossa área, né, tudo que a gente puder tirar da cabeça e botar no papel ou na tela do computador é melhor, né? E eu achei que enfim, pelo menos aqui para pós, né, na graduação eu fiz slides, porque acho que na graduação o pessoal já, enfim, é diferenciado, né? Mas aqui na pós eu preferi escrever, porque daí eu consigo avançar com vocês aqui. Mas vamos lá. Eu vou seguir aqui, entrando um pouco nessa questão do materialismo histórico dialético, né? Qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Eu não estou agora enxergando mais o chat. Então vamos lá. Então a gente vai seguir hoje a terceira aula do Marx. Nós vamos discutir, enfim, a teoria, o método, o livro Capital, obra O Capital. Então vou começar a falar um pouquinho do materialismo histórico dialético. Vamos lá. Teoria e método do materialismo histórico dialético. A teoria materialista do social em Marx é, ao mesmo tempo, um método prático e uma análise social e histórica, um método prático de análise social e histórica e a base para uma estratégia política. Eu já tinha falado isso em aulas anteriores. Sua base fundamental está na premissa de que, daí abre aspas, né, não é a consciência dos homens que determina o seu ser, mas ao contrário, é o seu ser social que determina a sua consciência. Conversamos sobre isso nas aulas anteriores. Seu método produz a análise da realidade a partir das contradições da vida material. Nós falamos sobre isso também, o princípio da contradição. Essas contradições se dão nos conflitos existentes entre as forças produtivas sociais e as relações de produção capitalista, ou seja, a contradição entre o caráter social da produção e sua apropriação privada. Então, isso fica muito evidente no capítulo 1, a mercadoria. Há, assim, um antagonismo entre aqueles que detêm os meios de produção, os capitalistas, a burguesia, e aqueles que detêm apenas sua força de trabalho como forma de sobrevivência, o proletariado, enfim, os trabalhadores. Em síntese, né, o Marx, a gente viu isso muito na ideologia alemã, ele parte do concreto imediato, que é o concreto imediato para o Marx, né? É a ideia da praxis, da atividade humana sensível, né? Para o concreto pensado, né? Em seu caminho metódico, né, ele avança do empírico, apanha suas relações com outros conjuntos empíricos, investiga a gênese histórica, né, e o desenvolvimento interno, né, dessas abordagens, para, por fim, reconstruir tudo isso num plano do pensamento. Né? Então, reconstrução desse processo no plano do pensamento. Na essência do materialismo histórico dialético está a ideia de que os pressupostos materiais da existência humana eles se acumulam. A sociedade capitalista está dividida entre infraestrutura, local no qual ocorrem as relações de produção, estrutura predominantemente econômica da sociedade, e a superestrutura, local no qual se encontram as formas jurídicas, políticas, religiosas, artísticas, filosóficas, entre outras, né? Todas elas consideradas como formas ideológicas produzidas pelo pensamento dominante. Então, enfim, na verdade, aqui eu resumi um pouco o nosso debate das duas últimas aulas, né? A gente conversou bastante sobre isso. Não o suficiente, sempre, né? Nunca é o suficiente, né? Um pouco agora da aplicação desse método na análise do capitalismo. O capitalismo é uma sociedade que se encontra sob o domínio do capital. Motiva-se pela valorização do capital, que depende da extração da mais-valia ou do mais-valor no processo de produção. Quem leu a edição da Boitempo tá mais valor na tradução? Confirma para mim, porque eu não lembro qual tradução tá mais valor.
Eu vou procurar. Professor, uma pergunta. 80 é mais valor, professor. Ah, tá, ok. Porque na minha tradução tá mais valia ainda. Pois não, pode falar. Em espanhol tem plus-valor. Não sei se é um conceito diferente. Não, é o É o mesmo. mesmo? É o mesmo. Ok. Eles colocaram no francês, não sei porquê, né? Mas vamos seguir lá. Então, assim, depende da extração da mais-valia, do mais-valor, do plus-valor no processo de produção. Sua lógica é a criação. Ó, minha cachorrinha já ficou brava aqui. Só fui falar de mais-valia, ela já ficou totalmente revoltada. Quietinha. Pronto, quietinha. Vem aqui. Desculpem, gente. É o tal do home office, né? Sua lógica é a criação e aumento constante de capital extraído do sistema produtivo e sua conversão em lucro, juros e renda da terra. Né? Então, o capital, na verdade, ele se converte nesses 3 elementos fundamentais, né? Que é o lucro, o juro e a renda da terra. Né? Hoje, não dá mais para separar esses 3 elementos. Né? E eles estão muito interconectados. Na verdade, sempre tiveram, mas hoje é muito evidente essa interconexão. Mas a renda da terra vem, enfim, né, do capital extraído diretamente da terra, né? Os juros vêm diretamente do capital financeiro e o lucro, né, do capital industrial. A grande questão é que hoje eles não estão separados. Né? O agronegócio, por exemplo, é industrializado, né, envolve a terra, mas também está financiarizado. Uma empresa, como, por exemplo, como a Friboi, né, ela tem ações no mercado, né, ela está financiarizada na lógica do mercado, ela envolve uma questão rural, mas ela também está inserida na perspectiva da cadeia produtiva industrial. Então, enfim, uma empresa como, por exemplo, a Friboi, ela tem esses 3 tipos de capital, né? E o agronegócio em geral aqui no Centro-Oeste também. O capital Professor, Pois não, pode falar. é só justamente para poder entender, assim, no contexto em que Marx escreveu, essa realidade, essa conexão dessas realidades, lucro, juro e renda, ela ainda não estava nem incipiente ainda na Europa. Na verdade, ele já estava, assim, ela já tinha um funcionamento nessa lógica, mas ela era bem mais separada do que é hoje. Uhum. Viu, Lander? Mas hoje, de fato, elas estão muito interconectadas. Sim. Por isso que a gente fala do agronegócio como, enfim, como um processo de industrialização da produção rural, né? É porque o senhor falou isso aí, eu lembrei quando eu estava lendo o material essa semana, o que Marx ia pensar da Bolsa de Valores hoje, assim, da especulação. Não, mas ele já falava em capital financeiro. Uhum. Né? Mas eu falo assim, das pessoas viverem em função, sabe? Entender tipo, Nasdaq, né? Enfim, né? O que ele pensaria de Nasdaq, né? Isso, exatamente. da Bovespa, né? Uhum. E sabe quando ele fala de capital financeiro, ele fala dos judeus. Pois é, ele é judeu, né? Ele é de tradição judaico, Marx. Bem, o capital é uma. Vão colocando aí no papel essas questões para a gente depois fazer o debate sobre elas. O capital é uma relação social que ocorre na produção, então esse é um elemento importante a ser considerado. Né? É um trabalho acumulado que serve de meio para uma nova produção. Do ponto de vista econômico, o capital é um valor, um tipo, né, de valor que se valoriza permanentemente. Ou seja, o capital do ponto de vista social é uma relação social de exploração, de classe. Mas do ponto de vista econômico, ele é um valor que se valoriza permanentemente. Né? Inclusive, é importante considerar, né, quando a gente entrar mais a fundo na discussão sobre valor em Marx, né, que o principal valor é o capital, e é por isso que é a sociedade capitalista, porque a maior parte daquilo, né, que é gerado em termos de valor, ele é reinvestido na produção. Isso que é o capital, entende? Na verdade, a gente fala da conversão do capital de lucro, juro e renda da terra, mas capital, de fato, é aquilo que é reinvestido na produção. É por isso que a gente fala que o capital é um valor que se valoriza permanentemente. Né? O capitalista tira para usufruir, né? Enfim, é aquilo que ele lucra, né? A rentabilidade dele não é exatamente o capital, é parte do capital. Mas é capital na sua essência, na teoria de valor de Marx, é aquele dinheiro, aquele valor que é reinvestido o tempo todo no negócio, na produção. Né? Por quê?
Porque a lógica do capital é acumulação e concentração, né? É crescimento o tempo todo, né? A composição orgânica do capital se dá na relação entre capital variável e capital constante. Daí o Marx já vai, né, no livro dele, O Capital, já vai mostrando essas diferenciações. Né, o capital constante é aquele investido nas máquinas. Estou generalizando bem aqui, né? E o capital variável é aquele investido na força de trabalho, né? Ou seja, o capital constante é aquilo que é investido no não humano, e o capital variável é aquilo que é investido no humano. O capital variável é o dinheiro, é o dinheiro, é o valor investido pelo capitalista na compra da nossa força de trabalho. Para Marx, relações sociais são aquelas estabelecidas entre os indivíduos e entre os indivíduos e a natureza, né? Então a gente viu muito bem isso no debate lá da ideologia alemã. No capitalismo, sua essência está no processo de criação, né? Sendo que se dá sobre a égide do capital como valor que se valoriza constantemente no sistema produtivo, nessa lógica que eu falei desse valor que é gerado e reinvestido na produção para crescimento, concentração, desenvolvimento desse negócio. Dito isto, e antes de adentrarmos na explicação do funcionamento do sistema de produção capitalista, faz-se necessário apresentarmos 3 conceitos importantes de Marx para a aplicação de seu método na análise do capitalismo, que é o conceito de trabalho, classe social e valor, né? A gente já tem, na verdade, falado desses 3 conceitos, mas eu queria trazer aqui uma primeira sistematização deles, tá certo? Apesar de ter chovido por aqui, tá bem calor, não sei se está calor onde vocês estão, mas pode falar. Professor, quando você fala de capital e Marx, que é do conceito de capital como reinvestimento, né, nessa visão mas já estava presente esse conceito nos economistas, alguns economistas da época, né, acho que ele usa muito Ricardo também. Eu lembro que umas coisas que eu li de economia já tinha isso presente, né, esse conceito já no capitalismo, desse sistema da questão do reinvestimento, do capital nessa visão dele, não mais ampla, mas mais específica, né, de sempre reinvestir não o próprio negócio que ela diria, né? Mas naquilo ali do conceito de empresário já, né? Os economistas da época já tinham um pouco disso, não tinha? Tinha. Pode falar, Rafael. Só uma complementação mesmo da fala do Rodrigo, que os economistas regionalistas que estudam a região, como Losch, Kristaller, entre outros, eles eram proprietários de terras, que viam a oportunidade de fazer uma renda da terra e conseguiram matematizar esse processo. Entendeu? Então, esses próprios economistas da época, eles eram latifundiários ou produtores assim, que já tinham conhecimento vasto sobre como gerar valor. É só isso que eu queria falar mesmo. Tá bom. Ô, Rodrigo, é o seguinte, a novidade que o Marx traz nesse debate é a ideia do capital, não só como um valor que se valoriza permanentemente, mas como uma relação social. Então, na verdade, são 2 dimensões do mesmo conceito, né? Do ponto de vista social, né? Uma relação social de exploração, né? E do ponto de vista econômico, é um valor que se valoriza permanentemente pelo seu reinvestimento na produção. O que dá conexão para essas 2 dimensões de um mesmo conceito, né? Porque daí nós estamos falando aqui da teoria do valor. Enfim, e daí essa é a grande novidade do Marx. A ideia, né, que o Marx traz do mais valor. A conta, vamos dizer assim, entre aspas, a conta que o Marx faz para explicar como que se gera valor no capitalismo. E se gera valor no capitalismo explorando o trabalho alheio. Comprando, né, o trabalho e tornando esse trabalho uma mercadoria, uma das mercadorias da produção. Então essa é a novidade trazida pelo Marx. E ele, evidentemente, está bebendo desses autores, está bebendo da economia política inglesa, né? Ele está dialogando diretamente com esses autores, né? Mas ele está ressignificando vários conceitos que já estão nesses autores, ou que estão sendo discutidos por esses autores, a partir da obra dele. É assim que ele faz, por exemplo, com o conceito de ideologia, que não é ele que inventou, mas é que ele ressignificou a própria noção de valor, e assim por diante. Então, a partir do diálogo com esses autores, ele avança apresentando uma teoria original de explicação da realidade, que
passa pelo princípio da contradição, entende? Então ele vai mostrar como esse valor é gerado e como há exploração, né, na essência do sistema para que esse valor seja gerado, para que esse valor continue sendo gerado. O Rafael está dando problema. E agora, hein, Rafael? Eu vou tá gravando. Isso que é bom de gravar, porque daí se você perder, você pode recuperar, tá bom? Eu vou seguir aqui. Não sei se foi respondido. Rodrigo, posso seguir? Não, Mas sim, sim. O Rafael não vai apresentar hoje? Ah, sim, o Rafael vai até lá, vai dar tudo certo. Logo, Rafael. Tenham fé em Engels. Então vamos lá, trabalho. Uma primeira. Enfim. Eu só tenho fé em Marx. Então, a questão do trabalho, né? O trabalho, então, basicamente a essência do trabalho para Marx é a ideia de praxis, né? Atividade transformadora, ou na tradução, né, da ideologia alemã, atividade humana sensível, atividade humana transformadora, né? Com o trabalho, o sujeito modifica o meio de forma a adaptá-lo e, ao mesmo tempo, se adapta a ele. Né? É por isso que ele vai dizer, sem o trabalho não é possível as relações sociais. Né? Ou seja, ele está pensando nessa lógica do indivíduo, ao atuar na realidade social, né, de forma pensada, né, porque essa é a essência também do elemento do indivíduo, né, ao atuar coletivamente na realidade social de forma pensada, a partir da praxis, a partir da atividade transformadora, ele modifica, ele adapta essa realidade às suas necessidades, mas ele também acaba se adaptando a essa realidade. Né? A ideia de classe social. Né? Daí esse é um tema importante, porque depois nós vamos ver o que é estratificação lá no Weber, e nós vamos ver alguma diferença com relação a isso. Né? Classe social é uma categoria definida a partir do local e do modo no qual, né, o indivíduo se apropria do processo produtivo. Como assim? Né? O capitalista, a burguesia, ela detém os meios de produção e fica com o lucro, o juro, a renda da terra. E tem a capacidade de administrar o reinvestimento do capital no seu negócio. O trabalhador, o proletariado, né, ele detém a sua força de trabalho e fica com o salário. Né? O que é o salário? Né? O salário é o preço pago pelo trabalho executado. Até aqui, como eu já falei para vocês, acho que nas aulas anteriores, até aqui está interessante, né? Porque é uma relação, fica parecendo uma relação de cooperação. Mas a novidade que o Marx traz a partir da noção de mais-valia é que esse preço, esse salário considerado como o valor, o preço pago pelo trabalho executado, é sempre um valor decrescido daquilo que de fato foi extraído da força de trabalho da mão de obra. Ou seja, na análise do Marx, vai ficar evidente que o salário que nós recebemos pelo trabalho que nós executamos é sempre menor do que o trabalho extraído da nossa força de trabalho. É sempre um valor decrescido. E a conta, na verdade, simplificando, ela é simples mesmo. Né? Se tem um valor e uma parte, depois da produção, fica com um valor acrescido, inevitavelmente, se tem um valor e alguém fica com uma parte de valor acrescido, a outra parte vai ficar com um valor decrescido. Né? Então é por isso que, né, enfim, nós vamos avançar um pouco mais na ideia do mais valor, mas é basicamente isso, né? Essencialmente isso. Né? Na hora de dividir o valor, né, o trabalhador vai receber sempre menos do que ele, enfim, do que foi extraído da força de trabalho dele. Então percebam, gente, que isso supera uma explicação, por exemplo, que às vezes eu ouço por aí, de que, na verdade, é justo que o capitalista explore a força de trabalho do trabalhador, porque o capitalista é detentor dos meios de produção. Não é só isso. O Marx ele vai para além, ele evidencia para além disso. Ele evidencia que, além do capitalista ser dono do sistema de produção, e daí a gente teria que fazer, né, a partir do Marx, uma análise dialética e histórica para entender quais foram os motivos que levaram aquele grupo social a deter o meio de produção, e por que esse grupo social tem o meio de produção, e por que o outro grupo social não tem, só tem a força de trabalho. Mas, além de tudo isso, né, é importante considerar que esse valor pago, né, na forma de salário é sempre um valor menor do que, enfim, a força de trabalho gasta, a força de trabalho consumida no negócio, na produção. Né?
E, inevitavelmente, o Marx, ao explicar isso, ele identifica por que, enfim, uma classe sempre vai vai sempre acumular o capital, e a outra classe sempre vai, enfim, né, estar na lógica da venda da força de trabalho, enfim, da sua mão de obra como forma de sobrevivência. Né? Porque você vai ter, da parte de uma classe, sempre a concentração. Né? E essa concentração se dá sempre na lógica da exploração da outra classe. Né? Sem considerar as classes intermediárias, né, que também perpassam a lógica da realidade social. E que, de alguma maneira ou de outra, elas vão vivenciar também essa realidade, não da forma, enfim, extrema, como a classe trabalhadora e a classe capitalista, mas eles vão estar inseridos nessa lógica da exploração, da concentração. Então, vocês entenderam que na apreciação marxiana, classe social não tem a ver com renda apenas? Né? Nem na weberiana, depois eu vou explicar isso, porque hoje, né, a leitura weberiana que se faz é uma leitura muito superficial. Né? A própria leitura weberiana não considera a classe apenas pela renda, mas ela leva em consideração a renda. No caso do Marx, não é a renda, não é a lógica da renda, mas é o local no qual e o modo com o qual você se apropria daquilo que é produzido em forma de valor no negócio, na produção. Entende? É isso que define essencialmente a classe. Se você, né, ficou, né, com mais valor, né, você, enfim, pertence a uma classe. Se você ficou com menos valor, você pertence a outra classe. Se você tem, se você é dono de forma privada da produção, você é de uma classe. Se você não é dono de forma privada da produção, você pertence a outra classe. É isso que define essencialmente a classe social no Marx. Né? E é por isso que no Marx, muitas vezes, enfim, a gente tem dificuldade de dialogar com o Marx por isso, porque no Marx, nessa lógica, é muito difícil você pensar um conceito que hoje é muito discutido no campo das ciências sociais, da sociologia principalmente, que é a ideia de mobilidade. Na lógica do Marx, essa mobilidade ela é essencialmente restritiva. Porque na essência, no capitalismo, quem vende força de trabalho fica menos pobre e não mais rico. E quem compra essa força de trabalho fica essencialmente mais rico e não menos pobre. Né? Na essência. Né? Evidentemente que na disputa entre os capitalistas, você vai ter concorrência e vai ter, né, segmentos dessa classe que vai ser mais sucedida ou menos sucedida, mais bem sucedida, menos bem sucedido. A mesma coisa aqui com relação à classe dos trabalhadores, do proletariado. E daí eu queria voltar ao debate que a gente teve na semana passada, que foi um debate muito interessante, né, sobre essa questão do proletariado, né, que é o debate, enfim, há hoje ainda proletariado no mundo contemporâneo, e daí, enfim, eu trago aqui, né, da leitura que eu tenho do Marx, né, e eu quero debater muito isso com vocês, porque isso é essencial hoje para pensar a atualidade da obra marxiana, não marxista. Há também uma atualidade da obra marxista, mas estou pensando do Marx e do Engels essencialmente. Né? Essa questão da existência contemporânea do proletariado. Se a gente for considerar o proletariado como esse grupo social que detém apenas a força de trabalho como forma de sobrevivência, eu diria para vocês, enfim, é possível afirmar, na verdade, de forma nítida, a partir da leitura do Marx, que esse proletariado ainda existe. Qual é a grande questão? A grande questão é que há uma diversificação muito grande do proletariado hoje, principalmente no setor terciário, nos setores de serviços. Então, esse proletariado ele não pode ser identificado apenas como a classe trabalhadora industrial, entende? Ele vai para além disso, na lógica de definição de classe do Marx. Né? Vocês entenderam? Acho que isso é muito importante ser considerado. Não só se vocês entenderam, mas se vocês entenderam e se vocês, enfim, têm leituras diferenciadas, e é importante que vocês coloquem, né? Porque eu não estou aqui para trazer uma verdade, mas apenas uma tentativa de uma versão aproximada do que é o Marx. Tá, eu vou seguir então e depois vocês tragam as suas considerações. E daí nós vamos entrar na categoria valor. Né? A categoria valor é essencial na explicação de Marx. Né?
O valor é produto do trabalho, né, que é, por sua vez, a substância do valor. Isso, inclusive, está lá já rabiscado, esboçado, rabiscado não vou falar isso do Marx, né? Está lá esboçado, né? Porque a gente rabisca, o Marx esboça, não é assim? Está lá esboçado nos manuscritos, né? Econômicos filosóficos, né? A categoria valor é a essência, é essencial nesse sentido, né? O valor é produto do trabalho, que é, por sua vez, a substância do valor, né? Apenas o capital investido na força de trabalho produz valor, sendo que a categoria valor só existe na sociedade capitalista, ou seja, essa concepção marxiana de valor é uma concepção para explicar o nosso mundo, o mundo capitalista. Né? Ele não funciona muito na explicação do feudalismo, do escravismo, né? E isso leva também a todo o debate que o Caio Prado Júnior estabeleceu aqui no Brasil, que o José Carlos Mariatti que estabeleceu no contexto da América Latina, da questão, enfim, de as colônias latino-americanas já nascerem como sociedades capitalistas, mesmo existindo trabalho servil e trabalho escravo aqui na América Latina. Mas isso vocês vão debater lá na Sociologia Brasileira e Latino-Americana. Quem quiser estar convidado, terça-feira de manhã, nós temos um encontro aqui nas redes sociais. Propaganda, né, da disciplina. Então, né, seguindo aqui, né? Então, como eu falei, apenas o capital investido na força de trabalho produz valor, sendo que a categoria valor só existe na sociedade capitalista. O tamanho do valor é medido pela quantidade de tempo usado em determinado trabalho e pode ser considerado valor, o capital, o salário, a mais-valia. Né? Então, 3 elementos importantes aqui. Né? O capital, o salário, a mais-valia. Por isso que o capital é um valor acrescido, o salário é um valor decrescido e a mais-valia explica, né, essa desigualdade e explica fundamentalmente a lógica da exploração. Né? Para você aumentar o valor que você investiu inicialmente, não tem nenhuma mágica. Não é uma varinha de condão do Harry Potter, né, que vai lá e você botou um dinheirinho lá e ele cresceu, né, de forma mágica. Não, você explorou alguém, você explorou um grupo social, né, para que esse valor seja crescido. E é esse valor que ele vai dar o nome de capital. Esse valor que, ao explorar a força de trabalho alheia, né, gera um valor acrescido que é reinvestido no negócio, é reinvestido na produção. Né? E daí nós vamos entrar no debate do valor de uso, do valor de troca, né? Que, enfim, eu não sei se vocês já cansaram, porque eu comecei tarde a minha explicação, se a gente para por aqui e faz um intervalo, ou se eu posso seguir um pouquinho mais nessa explicação do valor de uso e do valor de troca. Por mim, pode seguir. Vou seguir mais um pouquinho, então, falando de valor de uso e valor de troca, tá bom, gente? Estava esperando vocês falarem sim, alguém de vocês me estimularem a seguir, porque, enfim, né? É tanta coisa, sim, né? para dar um reforço aí, pessoal. Então, vamos lá. Marx Professor, só um minutinho, rapidinho. Uhum. Já que o senhor parou um pouquinho, o Fernando pediu para avisar no nosso grupo, pediu para avisar para o senhor que ele não está conseguindo participar da aula porque ele está com a conexão muito ruim. Ele só pediu para a gente te dar esse aviso que a conexão dele está caindo. Tá bom, não tem problema. Eu Tá. estou tentando gravar as aulas também para possibilitar que quem tenha problema e tenha depois tempo consiga pelo menos assistir, tá bom? Obrigada. Eu vou conseguir gravar as aulas até o final do mês. Depois eu não sei se a UFG vai renovar o contrato com o G Suite, tá bom, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Marx define 2 formas de valor: o valor de uso e o valor de troca. Então vocês leram o texto, por exemplo, lá da mercadoria, tá essa discussão, né? O valor de uso, né, é considerado como um bem, algo útil, né? Algo que se realiza no consumo. Né? Esse é o valor de uso. O valor de troca, né, ele se realiza na venda. É quando aquilo que é produzido se transforma em mercadoria. Né? Ou seja, o valor de uso tem a ver com um bem. Né? Ele se realiza no consumo. O valor de troca se realiza na venda. É quando aquele produto vira mercadoria. Na sociedade capitalista, a produção é voltada, né, para a acumulação e o produto é uma mercadoria. Ou seja, a produção no capitalismo não é a produção de produtos, é a produção de mercadorias. Vocês vão falar, mas Flávio, agora você me enrolou total. Por que é essencialmente a produção de mercadorias? Porque é uma produção voltada essencialmente para a venda, para a lucratividade, para a rentabilidade.
Por isso que não é essencialmente a produção de produtos, porque o produto é um bem para ser consumido. A lógica da produção capitalista, mercantilizada, ela tem como princípio a rentabilidade de quem detém de forma privada, privativa, os meios de produção. É mais ou menos assim. O Mabel, lá em Aparecida de Goiânia, quando a família dele montou a fábrica de bolacha, ele não fez bolacha porque lá em Aparecida de Goiânia estava tendo falta de bolacha. Ele fez bolacha porque, enfim, foi uma maneira que ele encontrou, né, um nicho de mercado que ele encontrou para ter rentabilidade e para a família continuar rica. Tanto é que depois ele vendeu uma PepsiCo e não tem problema nenhum, porque, enfim, ele realizou aquilo que era essencialmente, né, foi essencialmente pensado no início, a rentabilidade da própria família, né, e não o bem social do povo de Aparecida de Goiânia. Né? É por isso que, essencialmente, o que se produz é mercadoria, porque a essência da lógica do capitalismo é voltada para o valor de troca e não para o valor de uso. Né? Por isso que está dizendo aqui, né, volto a repetir, na sociedade capitalista a produção é voltada para a acumulação e o produto é uma mercadoria, já nasce como mercadoria. Portanto, é principalmente valor de troca. No entanto, o valor de uso não deixa de existir, isso é um fato. Ou seja, a gente consome. Ele tem uma utilidade. Né? Mas esse valor de uso é ofuscado e se torna somente um veículo material para a venda. Né? Para a venda. Né? Nessa perspectiva, quando o valor de uso fica camuflado, né, e ele é camuflado na lógica da produção capitalista, por quê? Porque a produção capitalista não é a produção voltada para o bem comum, e sim para os interesses de acumulação de quem detém de forma privada esse meio de produção. Né? Então, quando o valor de uso fica camuflado, Marx afirma que o produto humano, o trabalho, também se camufla, também se ofusca. E aí voltamos de novo a todo aquele debate da alienação, ou, enfim, trazendo as traduções mais recentes, do estranhamento com relação ao trabalho, né, e o produto do trabalho. Assim, a mercadoria ela passa a ter um duplo sentido. Ela é, ao mesmo tempo, valor de uso, porque ela tem uma utilidade, você não vai produzir nada que não seja útil. Bolacha não é feita para o bem, enfim, do povo de Aparecida, mas a gente consome bolacha. Né? Então, ele é, ao mesmo tempo, valor de uso e valor de troca. Né? Sendo que o caráter da troca, né, se sobressai sobre o caráter do uso. Essencialmente, né, quem detém o meio de produção está preocupado com a sua rentabilidade e não com, enfim, as necessidades humanas da sociedade, as necessidades de consumo da sociedade. E é nessa perspectiva que o Marx, daí eu, enfim, eu vou entrar depois, vou falar rapidamente, mas depois a gente vai desenvolver mais isso, né, que é nessa perspectiva que Marx vai falar, por exemplo, em fetiche da mercadoria. Né? O que é o fetiche da mercadoria na sua essência? É quando esta encobre as características sociais do trabalho. Né? Quando o produto se torna mercadoria, ele encobre sua origem, o trabalho humano. Né? Todo produto tem uma história. A mercadoria esconde essa história. Né? Qual é essa história da mercadoria? O seu processo de fabricação. Como que isso foi produzido? Isso vai para, né, enfim, para o mercado, vai para o nosso consumo, de uma forma a esconder toda essa história desse trabalho humano, né, feito para a produção daquilo que você vai consumir. Né? E é por isso que o valor de troca ele produz uma visão de mundo a partir do mercado, né, e não a partir da produção. E uma visão de mundo a partir do mercado é o que, né, sobressai da lógica das formas ideológicas presentes na superestrutura. E é por isso que eu trago o elemento também do mercado como um elemento componente da própria superestrutura. Ou seja, o nosso olhar sobre a sociedade a partir da superestrutura é enviesado por essas formas ideológicas que vai encobrir, por exemplo, a história da produção, da fabricação daquilo que foi produzido. Como que aquilo foi produzido? De que maneira que aquilo foi produzido? Né? Um debate que eu fazia inicialmente com os meus alunos, mas parece que hoje é menos, era com relação àquelas lojas famosas, que eram lojas chamadas lojas de R$1,99, que eram produtos precários vendidos, né? E que a gente, enfim, nunca se perguntava quando entrava na loja quem tinha produzido
aquilo? Né? Quem produziu esse produto tão barato? Né? Apesar de ser precário, por que ele é tão barato? Né? Ou seja, mas não só essas lojas, né? Todas as lojas que você vai consumir um produto ou um serviço, né? Sempre por trás daquele produto, daquele serviço, você tem uma história de produção daquilo. Alguém fez aquilo. Alguém desenvolveu aquela máquina que você comprou, aquela televisão, aquele carro, né? E, enfim, esse indivíduo que produziu aquilo, ele vai ter parte da rentabilidade do consumo daquele produto? Né? Não, porque ele já recebeu na forma de salário, que é um menos valor, né? O que ele deveria, o que segundo o capitalista ele deveria receber por ter trabalhado naquela produção, na produção daquela mercadoria. Bem, eu vou parar por aqui, porque já é 15 para as 4, e a gente faz um intervalinho, e a gente volta depois com questões e a colaboração do Rafael e do Rafael, pode ser? Ou vocês querem fazer alguma questão agora, imediatamente? Não, pessoal, continua dando aula, tá massa. Você sabe que uma vez eu fui dar essa aula lá para engenharia, o pessoal falou: professor, pelo amor de Deus, eu tô adorando essa aula. O senhor está me ensinando exatamente como eu faço para explorar os outros. Então, Meu Deus, desumilde, hein? então, eu meio que exploro um carinha também, mas é a vida, né? Gente, mas nós estamos falando aqui dos capitalistas, daqueles verdadeiros detentores dos meios de produção, entende? Mas isso isso na verdade se reproduz nas relações sociais da qual nós estamos inseridos e acaba que nós vivemos num contexto social onde tudo está mercantilizado. Um exemplo, os serviços públicos, eles são mercantilizados, os serviços de saúde, de educação, o transporte, que eu acho para mim assim, tipo elementar, é você ir para o seu trabalho, né? Daí você tem um serviço que não é de boa qualidade, então ônibus em Goiânia, por exemplo. Mas mesmo esse serviço que não é de qualidade, ele é mercantilizado. Ele tem uma lógica de gerar lucro para uma empresa privada, para um grupo social específico. Então, nessa lógica do marketing, a gente vai vendo como que a sociedade, na verdade, ela gravita em torno da concentração e do acúmulo, essencialmente a partir da ideia da mercantilização das coisas, inclusive nossa. Então, a vida em geral está mercantilizada. Vamos fazer um intervalo? A gente volta daqui 15 minutos? Beleza. Então tá bom, eu vou parar aqui a gravação e depois do intervalo a gente volta então para o debate. Então, obrigado até agora. Eu vou parar aqui